Boa noite, galera. Boa segunda-feira a todos. Estamos aí com mais um Joga em Casa com o IPV, com o patrocínio da Lanui Energy Drink, o melhor energético do sul do mundo. E também agora com a participação Bonanones Pizza, que a cada segunda-feira está oferecendo uma pizza aí para os nossos amigos que estão acompanhando as nossas lives. Essa segunda-feira muito legal, porque nós gostaríamos há algum tempo de trazer um preparador físico para também falar um pouquinho de preparação para os nossos atletas, para quem gosta de preparação física. E essa noite temos aí um preparador físico super especial, que já atua em seleção brasileira e está partindo para a França. Trabalhou na última temporada em Campinas, no vôlei Renata. Só estamos esperando ele aí entrar aí para a gente poder convidá-lo para se apresentar e termos uma excelente segunda-feira. Vamos aqui, acabou de entrar. Mais um minutinho aqui, já estamos conectando e iniciando a noite. Tá escutando, Lucas? Opa. Boa noite, Irã. Opa, boa noite. Boa noite, agora tá tudo ok. Lucas. Estava atrasado? Não. É só a chamadinha aqui que a gente vai fazendo o nosso merchan, que temos uns parceiros que nesse período de pandemia sempre nos ajudaram e nós temos que retribuir. E a nossa retribuição, que a nossa segunda-feira, ela é um patrocínio da Lanui Energy Drink, que é um energético super conceituado aqui na nossa região aí, e Bonanones Pizza, que também é um grande parceiro. Os donos são pais de um ex-atleta nosso que hoje está estudando nos Estados Unidos e faz um trabalho fantástico aqui, e a pizza deles é fantástica também. Aproveitando já, antes de você iniciar, quem está entrando na live, em alguns momentos a gente vai avisando. Hoje está concorrendo para mais uma pizza aí. E essa pizza só vai concorrer quem curtir a página Bonanones Pizza no Instagram e segui-los, lógico, né? E colocar ali nos comentários, quero uma pizza Bonanones. E aí a gente vai estar sorteando. Gostaríamos de dar uma para você, mas como eles ainda não entregam em Curitiba, a gente não consegue. Mas quando estiver passando aqui em Itajaí, com certeza será convidado para degustar aí uma pizza fantástica deles. Eu ia pedir para você esperar um pouco para começar a live para eu curtir para concorrer à pizza, mas agora você já colocou água no meu chope. Não, mais tranquilo. Quando você vir para cá, a gente vai fazer, com certeza, você experimentar a pizza. Lucas, fica à vontade, seja bem-vindo, pode se apresentar aí, fique à vontade. Valeu, Irã. Primeiro, agradecer o teu convite para participar dessa conversa aí. Eu venho acompanhando aí ao longo das semanas, só gente bacana participando aí das tuas lives, então é um prazer também fazer parte dessas pessoas aí que convidadas por você. Então, muito obrigado. E para quem não me conhece, eu sou o Lucas Miller, sou preparador físico de vôlei, trabalho hoje na Seleção Brasileira Sub-21 e nessa próxima temporada eu vou trabalhar no time de Tourcoing, na França. Eu já trabalhei em alguns times de Superliga. Na temporada passada, a última Superliga, eu estava em Campinas. Trabalhei com o professor Horácio. Já tive passagens por Montes Claros, por Ribeirão Preto. E um prazer muito grande também estar aqui conversando com você, porque toda a minha formação esportiva e no voleibol começou aí em Santa Catarina. Eu morava em Florianópolis, então a minha formação acadêmica foi lá e a minha formação no voleibol também eu iniciei nos trabalhos da extinta equipe Unisul e também depois da equipe CIMED. Então toda ali a minha formação, a minha construção profissional se deu aí em Santa Catarina. Então também fico muito feliz de estar conversando aí com vocês. Lucas, vamos direto no assunto.
Preparação física. Hoje a gente sabe que o voleibol, como todos os esportes de alto rendimento, a preparação física é um fator decisivo. E ao longo desses anos que você vem trabalhando, trabalhou com base naturalmente e hoje está no alto rendimento, me dá um panorama hoje do qual é o perfil de atleta, de questões físicas que é necessário para você estar ingressando aí tanto na base, quando permeando talvez uma condição de profissional no futuro. Hoje, falando em formação e o perfil que nós procuramos junto com a seleção brasileira, às vezes a gente se trata de base, são atletas ainda que estão em formação. Então, Sim. nós não estamos procurando os melhores atletas tecnicamente ou os destaques de alguma região, mas sim algumas características físicas que a gente acha interessante e que a gente vê um potencial para trabalhar em cima desses atletas. Então, claro, atletas altos, longilíneos, né, com um perfil com um percentual de gordura não muito alto, e como eu falei, não estão ainda desenvolvidos fisicamente, com poucas experiências, muitas vezes, de treinamento, né? Acreditando que nesse potencial a ser trabalhado neles. Então, não é porque se trata de seleção, que você imagina selecionáveis, os melhores não. Muitas vezes a gente procura atletas crus, que não têm ainda uma experiência atlética, mas com esse biotipo, atletas até redundante, né, quando se fala de vôlei, mas atletas altos, longilíneos, com percentual de gordura baixo. Então, mais potenciais atletas, não atletas formados. Então, para nós preferimos até um atleta com pouca experiência para a gente poder trabalhar em cima deles. Ótimo. E a gente sabe que hoje o voleibol, principalmente os esportes onde você tem limites, onde você precisa alcançar, caso o basquete precisa ser grande, o próprio voleibol, algumas posições do handebol, até o futebol hoje você já tem o goleiro, na verdade, já não pode ser um cara tão pequeno como já foi em décadas passadas. O que você colocaria assim para o atleta que ele não tem tanto essas características físicas, mas que a gente sabe que hoje com a preparação física e, óbvio, tecnicamente ele tendo uma qualidade muito boa, o que ele precisa fazer, o que você diria para esse atleta que não é que ele não tem o perfil, é que ele não tem o perfil ideal, mas ele pode chegar nessa condição com esses atletas, dependendo algumas valências físicas que ele pode estar desenvolvendo ao longo da carreira dele, Lucas? Eu acho que assim, antes da gente falar do que pode ser trabalhado, né, eu acredito bastante o que eu vejo da preparação física, né? A preparação física Certo. vai dar o suporte para o atleta realizar as tarefas, os treinamentos técnicos e táticos dele. Então, nós, preparadores físicos, vamos ajudá-los a ter esse suporte, né? Então, dentro das valências físicas, que eu acho extremamente importante, é o treinamento de força, né? E a ferramenta que nós mais nos utilizamos hoje em dia no voleibol é a musculação. Então, você conseguindo deixar o teu atleta saudável, ele vai conseguir ganhar performance nos treinos técnicos, táticos, nos treinos em quadra. Então, eu como preparador físico, eu não foco muito na performance do meu atleta, mas sim em deixá-lo íntegro, saudável, que ele possa ficar o maior tempo possível dentro de quadra. Porque eu acredito que assim ele vai conseguir se desenvolver e ganhar algumas características e habilidades que ele não tem, né? E aí, com certeza, vai acabar melhorando e aí o rendimento técnico, tático dele vai ser melhor. Então, como preparador físico, a minha premissa, deixar o atleta íntegro para ele participar do maior número de treinos possíveis, para que ele não fique afastado de treino por motivo de lesão ou por motivos físicos. E aí, com certeza, ele ganha essa performance nos treinos em quadra. Porque às vezes eles não têm essa... eles fazem muita comparação entre eles, né? E essa comparação, às vezes, ela é negativa. Porque esse aqui é mais forte do que esse, só que as suas valências são muito pessoais e a evolução também é muito, muito pessoal, até porque é o princípio da individualidade, né? Cada ser humano
é diferente um do outro. E Ah, você entende? é muito comum a gente pegar jovens atletas, o primeiro contato que eles têm conosco, assim, Lucas, por favor, me passa o exercício, querendo assim um exercício mágico que vai fazer eles saltarem mais, que vai fazer eles atacarem um pouco mais forte. Mas assim, as variáveis dentro de um jogo é muito grande, né, Ira? Não necessariamente o atleta que salta mais vai ser o atleta com uma melhor performance, ou o atleta mais forte vai ter um melhor rendimento em quadra. E ele estando íntegro, eu acho que ele rende mais e ele dá muito mais pro técnico ou pro time e até mesmo para ele, porque ele estando mais tempo em quadra, ele tem mais experiência. Eu acho que essa experiência que vai dar para ele uma condição dele melhorar suas dificuldades e ter um ganho técnico e tático, né? Show. Então, Bom, não acredito numa receita de bolo ou num exercício mágico que vai fazer com que ele ganhe performance na academia ou no treinamento físico. não, perfeito. Vamos aproveitar e dar um salve aí pro pessoal. Michel dizendo que você é o melhor preparador físico do Brasil. Ele tá brincando comigo, tenho certeza. Não é o que ele acha. O Amauri está falando aqui que você, preparação é tudo. Temos que dar um abraço aqui nos nossos treinadores, Lucão, Caio, Gustavo, Índio, um atleta que já jogou conosco aqui. Esse pessoal aqui que está entrando aqui, a gente aos poucos vai dando oi para eles, que é muito importante. O Josué acabou de entrar, o Matheus também, nosso treinador, enfim. Esse pessoal aqui é sempre dar o ok, dar um alô para eles, porque eles que fazem o processo andar aqui, né? Com certeza. Lucas, você já está há um tempo, apesar de você ser jovem, mas você é uma pessoa experiente, que juventude não tem nada a ver com experiência, necessariamente. E os grupos que você tem trabalhado ao longo desses teus anos, qual é as principais diferenças que você vê? Porque a gente, quando fala com os treinadores, a gente fala muito sobre personalidades, né? Porque eles acabam trabalhando. Na preparação física, você vê mais uma evolução genética dos atletas, né? Que você tinha, de performance. Dá um comparativo aí dessas gerações que você vem trabalhando, se tem melhorado, se tem piorado, ou elas têm características muito diferentes. Como a gente falou no começo da live, né, Ira? A gente já busca um perfil. Então, esse perfil do atleta, ele não muda muito, assim, né? Certo. Tem características ao longo aí do tempo semelhantes. Mas o que a gente nota bastante é cada vez mais atletas com pouca experiência de treinamento mesmo, assim, né? Que nunca passaram por um processo de treinamento, não sabem as suas limitações, não sabem as percepções e as sensações que o treinamento traz, né? Então, às vezes, para gerações um pouco mais antigas, que tinham um pouco mais de experiência atlética e de treinamento, o limiar de desconforto, de dor deles era um pouco maior. Hoje, às vezes, um estímulo que nós consideramos baixo ou moderado, para essa geração mais recente, é extremamente intenso e desgastante. Então, a gente vê, primeiro, essa pouca experiência de treinamento que eles têm, nunca passaram por um processo de treinamento, e esse limiar de desconforto que o treino proporciona muito pequeno. Então, dificilmente conseguimos fazer sessões muito extensas ou de muita intensidade, porque esses jovens atletas ainda não estão preparados para isso. Diferente das gerações um pouco mais antigas. Antigas que eu digo, coisa aí de 10 anos, né? Fazendo uma linha do tempo. Certo. Uma linha aí de 10 anos para trás. Essas gerações, elas eram mais... tinham mais uma vivência atlética, eram um pouco mais fortes até, do que essas gerações de hoje em dia. Aí tem justificativa não falta, né, Ira? Sim. A questão da tecnologia, das crianças brincarem menos em casa, mais com computador, videogame, a questão da segurança também, dos pais não deixarem elas tão soltas, ficarem mais dentro de casa. E eu acredito que isso agora, com a pandemia, vai se agravar muito mais. Porque a tendência é que as pessoas e as crianças fiquem cada vez mais dentro de casa, né? Então, esse desenvolvimento das valências que acontecia naturalmente, né?
a questão de força, de resistência, acaba que não vai acontecer. Então a gente vai notar muito mais isso que eu pontuei, né? Então é um grande desafio para nós treinadores fazer uma progressão com cautela, com cuidado, para que o atleta não se lesione, não se machuque e não perca o gosto também, né? Pelo Sim, treinamento, pelo esporte. Porque às vezes você quer um resultado muito rápido e acaba passando por cima de etapas, tanto físicas, fisiológicas e pedagógicas, né? E aí isso sim. faz com que o jovem perca o gosto, né, do esporte. Não, eu acredito também. Lembrando a todos, entram na página Bonanone Pizzas, curta lá, siga e coloque ali, quero uma pizza Bonanone e estará concorrendo essa noite ao sorteio de uma deliciosa pizza de 30 centímetros do Bonanones Pizza. Lucas, uma outra coisa que é importante, eu estava vendo uma live com o Molina, que é um procurador dos atletas de voleibol, e ele também é formado em educação física em Cuba. E ele estava Não sabia. falando, eu fiquei também, foi interessante, que lá eles chamam de cultura física, não é educação física, é cultura física, eles entendem que é um pouco maior. E ele estava falando que ele estava elogiando o nosso trabalho no Brasil, porque a escola cubana, para quem entende um pouco de preparação física, ela vem da escola russa, que é muita força, e ele falava na época, quem conhece o Leon, né? O Leão era um menino que agora até está passando na Sport TV a final do Mundial de Tá. 2010. Ele fazia as mesmas cargas que o Simon tinha 5 ou 6 anos mais velho do que ele. E aí, óbvio que as lesões eram muito mais frequentes. Então ele falava que aqui no Brasil, ele fala que aqui no Brasil o que ele viu de muito diferente é que nós temos essa preocupação, como você falou. Você pega o atleta jovem e você vai moldando ele dentro de um padrão, né, principalmente da questão da musculação, dos trabalhos, e isso é muito importante para que ele tenha essa longevidade. E é isso que vocês prezam, a longevidade do atleta, com todas essas características que você falou, menor tolerância à dor, é um atleta que tem um repertório motor menor. É isso que vocês pensam quando vocês começam a trabalhar o atleta? Eu acho que essa hoje é uma tendência, né? Você pensar na longevidade do teu atleta. E na prática é o que vem acontecendo, né? Fazendo um comparativo aí, até um tempo atrás, com 30 anos, o atleta não era considerado velho, não poderia estar jogando, né? E hoje a gente tem aí uma série de exemplos de um atleta com 40 ou até mais, né? Superliga aí tem o Rafa, tem Temos uma uma centena série. aí de atletas, uma série de atletas com uma longevidade muito grande. Mas muito por isso, né? Por esse pensamento da preparação física na questão da prevenção, né? Então, e o trabalho multidisciplinar também das comissões técnicas, né? A gente não pode deixar de citar a importância e a evolução que a fisioterapia deu também, né? Então, se você conseguir alinhar o trabalho do preparador físico junto com o fisioterapeuta, pensando nessa questão da prevenção, eu acho que é muito legal. E os resultados a longo prazo são mais interessantes. Então, eu acho que é uma tendência isso, sim. E você comentou uma coisa que eu ia te perguntar. O trabalho hoje, multidisciplinar, ele é, ele é primordial para que tenha esse trabalho de excelência que tem no Brasil, que tanto se fala, né? Mesmo às vezes mesmo nas categorias de base, quando tem um mínimo de estrutura que você consegue trabalhar não só sozinho, mas com outro profissional, justamente para fazer esse alinhamento. E a fisioterapia hoje está muito mais acessível do que estava há alguns anos atrás, enfim. Você acha que esse é o ponto? Esses dias eu estava conversando com um amigo fisioterapeuta e aí a gente estava falando justamente sobre isso, né? E aí eu, na minha fala, eu falei, multidisciplinaridade e tal. Ele falou, não, não é mais multidisciplinar, é transdisciplinar, porque já é uma coisa maior do que multidisciplinar, né? Então eu acredito muito nisso, não só o preparador físico com o fisioterapeuta, mas com os treinadores também, né? É, o preparador físico e o treinador têm que ter um entendimento de tudo que está acontecendo e até o trabalho que eu vou propor para eles no treinamento físico tem que estar muito alinhado com o que o treinador sugere para os atletas e aplica no treino. Então não adianta nada eu querer fazer algo
que não vai de encontro com o que o treinador acredita, né? E, e, e aí a chance de dar errado é muito grande, né? Então tem que ter esse entendimento e essa multitransdisciplinaridade de todas Certo. as áreas dentro da comissão, né? Mas eu acredito que, como preparador físico, eu tenho que me adaptar à característica do treinador. E aí eu vou montar meu trabalho em cima da característica dele. Às vezes eu vou acreditar mais naquilo ou não, mas eu tenho que me moldar a ele, né? Porque ele é o cabeça, é o head coach ali. Mas é importante que ele também tenha esse entendimento da importância da preparação física e da fisioterapia para o bem da equipe, né? É muito importante que todos tenham entendimento do todo. E você que também está na seleção, qual é a grande diferença do nosso trabalho e de trabalhos de outros países? O que que você vem vendo de o que nós fazemos de bom, o que que os outros fazem? Faz aí para nós um grande compilado aí das informações que você tem de treinamento dos outros países, por favor. A questão da parte física, principalmente ali na seleção, tem esse entendimento da questão da integridade do atleta. Então, voltando ali ao que a gente falou, é uma tendência essa preocupação e deixá-los o mais tempo de enquadra possível. Isso desde a categoria adulta até as menores, né? É uma crença de todos nós e um objetivo, né, da preparação física, junto com a fisioterapia. E na quadra, nós treinamos muito tecnicamente, né, Ira? Treina-se muito repetição, técnica, 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 e eu não vejo, de repente, isso em outros países, assim, e até mesmo essa multidisciplinaridade, né, da questão física com treinamento técnico. Hoje, basicamente, eu acredito que todos os times da Superliga treinam em 2 períodos, de manhã, basicamente, ou um dos períodos, né? É um treino mais técnico, físico, então o treino físico entra na questão técnica e vice-versa, né? E aí, no outro período, um treino mais tático, voltado ao jogo, né? Normalmente no período da tarde. E Sim, nos outros países, eu não vejo tanto essa divisão, né? Então, eles se reúnem ali e em todos os momentos, todas as sessões têm uma questão mais tática, nem tanto técnica, mais certo. tática. Tentam trabalhar a parte técnica no treinamento tático e a questão do treinamento físico, muitas vezes, é um pouco mais individualizado. Cada atleta é responsável pela sua questão física. Mas para nós, treinadores brasileiros, isso é muito difícil de entender, né? Como é que um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. Então, até na questão de controle de carga de treinamento, é muito difícil, né? Mas essa é uma característica dos países europeus, principalmente, né? E nossa, né? De manhã, um dos períodos, normalmente de manhã, mas não tem uma regra, nós Sim, treinamos muito a parte técnica, é individualizado. O treino técnico é um treino técnico mesmo, né? De repetição, vai fazer treinamento de passe, treinamento de saque, e se repete, 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 repete. Uma coisa que a gente não vê nas outras escolas. Então, de repente, essa é a escola brasileira que tanto falam, né? Pode ser isso. que faz muita diferença, porque isso que você colocou foi que o Molina também tinha falado em Cuba. Porque o treinador, ele faz a parte física. Ele não entende esse nosso trabalho, que tem que ter um preparador físico para a parte física. Ele entende que o treinador Exato. ele faz tudo. E aí, como você falou, tem muito essa questão do atleta gerir um pouco a parte física dele e acaba perdendo para nós não entendemos como um descontrole, na verdade. Eu acho que isso Exato. é, E aí, é e aqui, como um treinamento entra no outro, mais uma vez a importância da multidisciplinaridade, né? De o perfeito. treinador estar entendendo o que está acontecendo e o preparador físico também. O Amaury fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Como identificar um atleta cardíaco quando vai para você? Óbvio que tem os testes, mas, por exemplo, vamos dizer que ele não vai para a seleção quando ele faz todos os... Óbvio que hoje um eletro é uma coisa bem simples, tal, mas o que É, tu faria para essa identificação? hoje, assim, é basicamente que regra, né? Eu sei que não é a realidade de todos os lugares, de todos os clubes, mas não
inicia nenhum processo de treinamento antes desse atleta ter os testes clínicos feitos, né? E aí, juntamente com o médico, aí faz o eletro, faz o eco, faz o teste de esforço, e aí vem um relatório para nós, ó, esse atleta está apto para participar do processo de treinamento. E muitos casos na seleção, atletas foram desconvocados por ter algum risco de problema cardíaco. Mas nós, no processo de treinamento ou no início, não realizamos, eu não realizo e desconheço colegas que façam Sim, algum teste para identificar algum problema cardíaco. Já vem um relatório do departamento médico. Agora, acredito que, por exemplo, em lugares com uma estrutura não tão grande, isso se torna difícil, né? E aí, eu acho que um atestado médico, alguma coisa aí, supra isso, né? Mas hoje, se tratando de Superliga e de seleção, não inicia nenhum treinamento sem o atleta ter passado pela bateria de testes clínicos e médicos, né? isso é interessante. Lucas, uma E outra aí agora coisa. muito mais, né, Ira? Sim, Saindo da questão cardíaca por conta do Covid, tem todo um isso. procedimento, um protocolo a ser cumprido agora, né? O que que você acha que óbvio? Eu estava conversando com o Percy hoje. Ele disse que lá em Portugal está praticamente, estão chegando muito próximo da normalidade. Acredito que você está indo para a França também está muito próximo de uma normalidade. Essa normalidade, você acha que mesmo você indo para lá, essa questão pós-Covid vai ter algumas restrições? O que tu pensa pós-Covid nessa questão da preparação física, até porque existe uma grande discussão no Brasil sobre as academias, sobre os espaços esportivos, enfim. Dá a tua opinião aí que estás no fogo aí, o fogo cerrado aí entre É, Europa e Brasil. eu acredito que a curto prazo a gente não volta ao normal, assim, né? De repente, depois que tiver alguma vacina, alguma coisa, talvez sim, mas eu acho que por um bom tempo a gente vai ter uma preocupação quanto à aglomeração, quanto a os cuidados de higiene, né? Que a gente vai ter que tomar. Então, eu não acredito que vá voltar tão cedo ao normal, né? Lá na França, já conversando com alguns atletas tendo contato com o time, se liberou a volta aos treinos coletivos, né? Até me estranhou um pouco, assim, sem muita restrição, mas agora o governo começou a implementar algumas regras. Então, em alguns lugares fechados, diferente daqui, não estava precisando ter máscara, agora, a partir de semana que vem, já vai precisar ter máscara, não vai poder ter na academia mais do que 4 atletas ao mesmo tempo. Então, eu acho que até as dinâmicas e a divisão do treinamento a gente vai ter que mudar, né? Então, normalmente é comum os times tem ali mais ou menos 16 atletas, quando vai ter o treino físico, divide 2 grupos de 8, um grupo faz o trabalho em 1 hora, depois em outro grupo faz o trabalho de novo. Eu acho que vai ser mais fracionado isso, né? Para ter um menor número de pessoas dentro da academia. Eu, sinceramente, é, tomando os devidos cuidados de distanciamento, uso de máscara, a questão ali da higienização das mãos, que é o grande vilão, né? Levar no nariz e ao rosto, eu não acredito que seja um problema a academia. Eu até acredito que, aí agora, falando um pouco não de esporte, mas a importância da academia aí para a população, eu acho Sim. extremamente no momento desse de pandemia e saúde pública, é a gente conseguir manter a promoção da saúde nas academias, né? Claro, tomando aí os devidos cuidados. Mas eu acredito que vai demorar um pouco para voltar ao normal, vai demorar um pouco, sim. Então é uma questão das pessoas se adaptarem. Aqui no Brasil a gente ainda está numa confusão muito grande. Vai ser um ano muito curioso, né, Ira? Muito atípico, assim, porque a gente nunca passou por uma coisa dessa, né? E a gente vai ser obrigado a se adaptar, né? As questões de higiene, de cuidado de distanciamento, todas essas regras aí que a gente já vem se acostumando, mas a questão até de como o atleta vai responder ao treinamento, né? Muitos atletas estão muito tempo parados sem ter o
o treinamento que eles estavam acostumados. Assim, atletas de seleção brasileira dificilmente ficavam mais do que 2 semanas parados, né? E tem atletas aí que a gente já em conversa, tá mais de quase 3 meses sem fazer nenhum tipo de atividade. Então é um ano muito curioso, assim, que a gente vai ter que ter muito mais cuidado com essa questão da intensidade do treino para evitar com que eles se machuquem e com que eles se lesionem, né? Fazendo um paralelo com o futebol, o campeonato alemão foi o primeiro que voltou. Na primeira rodada teve um número absurdo de Lesões. lesões, né? E aí talvez porque nesse tempo de quarentena eles não foram submetidos à intensidade que o jogo exige, né? E é o que vai acontecer. A exigência de um treinamento tático, de um jogo, é muito alta. E eles ficaram muito tempo sem ter essa intensidade, né? Então a gente vai ter que ter bastante cuidado. Vai Ótimo. ser um ano diferente, vai ser um ano curioso, assim, até para nos trazer informação e para a gente saber lidar com os desafios que vão surgindo ao longo da temporada, né? Vai ser um processo bem adaptativo, na verdade. Vai, Você vai vai. fazer alguns testes que você vai ter que. Não tem literatura, não tem nada, nunca houve, Não. você vai ter que ir se adaptando no teu dia a dia com a realidade dos teus atletas, do teu clube, enfim. E aí, Aproveitar. comparando com outros Sim, esportes, como, né? sim. E conversando com os colegas, vendo o que está acontecendo em cada time, a gente vai ter que trocar essa informação, né? Deixar, de repente, a rivalidade de lado entre os times e Certo. vamos ter que trocar informação, porque é algo novo, algo diferente. Até porque, Então, como, acredito que se fizermos igual a gente sempre fez, talvez não seja o suficiente. Até porque, como você falou, a intensidade ela é totalmente diferente. As pessoas vinham comentando, você colocou muito bem. Um atleta de alta performance, promoção de saúde, você lá fazer seus abdominais, seus apoios, né, uma carga de treino em casa, teria uma possibilidade de manutenção. Né? Um atleta, É, isso não faz manutenção nenhuma, na verdade. Ele tem um decréscimo. E até é, por isso, esse teu comentário dessa nova forma de ver esse atleta, porque, como você falou, eu também ia citar justamente o Campeonato Alemão, que foi o primeiro, né? Atletas de alta performance com praticamente 90 dias, eles foram praticamente 90 dias, se eu não me engano, sem é. atividade intensa e fizeram talvez uma pré-temporada ali para início do campeonato de 2 semanas, talvez isso, não sei, também muito diferente porque também a carga tinha que ser menor. Então é realmente um novo, onde todo mundo vai ter que Novo realmente normal que eu estou o falando, né? novo normal, que a gente vai ter que se acostumar e você, preparador físico, junto com a É. comissão técnica, tem que dosar, porque você, como a gente estava falando de multidisciplinaridade, né? E, então, naturalmente, a gente não tem como ter uma fórmula, até porque a preparação física não existe uma fórmula, uma receita de Não, bolo, como você colocou, isso é natural. Existe premissas que você segue, mas elas claro. são sempre adaptativas. Vou aproveitar aqui novamente, entre no Bonanones Pizza no Instagram, curta, comente, coloque ali, quero uma pizza Bonanones, estará concorrendo hoje à noite a uma pizza de 30 centímetros, nosso parceiro. Uma outra pergunta aqui do Amaury, eu acho que talvez seja bem interessante. Um atleta sem um rim pode ser competitivo? Ele se adapta como um atleta normal para o vôlei? Já tivesse alguma Sim, sim. experiência? Eu não tive nenhum caso, mas é, talvez ele tenha uma certa dificuldade, né? Mas sim, sim, já na literatura tem casos que trazem atletas com um rim só, praticando esporte e tendo uma vida normal. Claro que o dia a dia dele deve ser talvez um pouco mais complicado, mas não é um fator limitante. Não, legal. Lucas, agora vamos falar Agora, um pouco. Irã, não sei Desculpa. se ele tem que fazer, de repente, hemodiálise, alguma coisa, aí sim, né? Não, aí seria um Mas, outro. é, Eu acredito mas que o uma. fato de ter um rim só, não desconheço. Não, perfeito. Cara, vamos falar um pouquinho. Temos aqui um tempinho ainda. Vamos falar um pouquinho da tua carreira, cara. Como é que pintou? Como é que tu, assim, pô, fizesse educação física e daqui a pouco, cara, quero ser preparador físico, quero cair no voleibol, tu fosse atleta. Conta um pouquinho para inspirar quem quer entrar nesse mundo, não só do voleibol, mas da preparação física, que eu sou um entusiasmado e gosto muito. Vamos lá. Como eu comentei, Ira, eu comecei aí em Florianópolis a minha vida esportiva, né?
Eu era sempre um pouco mais alto da turma, assim, né? E gostava muito de futebol desde pequeno e tal, mas fazia escolinha, praticava ia alguns times, fazia parte, mas eu não era um bom jogador de futebol, digamos assim, não vou nem falar atleta, né? E aí um dia eu falei, cara, eu quero fazer vôlei, eu sou alto, todo mundo fala que eu sou alto, que eu tenho que jogar basquete, que eu tenho que ou jogar vôlei e tal. Aí fui procurar algum lugar, tinha ali meus 15 anos, fui procurar um lugar para jogar vôlei. E aí eu fui na Astel, em Florianópolis, você deve conhecer, com o nosso querido professor Marcelo Zene. Sim. Ele tinha acabado de se formar, ou estava se formando, muito jovem também como professor. E falou, não, vem para cá, vamos começar. E eu comecei ali jogando vôlei, ali nos meus 15 anos, até entrar na faculdade. Já queria fazer alguma coisa profissional relacionada ao esporte, né? E aí, por ter jogado vôlei esse período curto ali, eu resolvi fazer educação física e aí depois que eu me formei, as primeiras oportunidades vieram no vôlei por ter conhecido as pessoas, né? E aí quem me deu a primeira oportunidade de estágio foi o próprio Marcelo, que foi meu atleta e depois nós trabalhamos juntos. Então eu era assistente dele lá nas Tel, nas Ah, escolinhas, enfim. E aí ali começou a Unisul já tinha em Florianópolis, então eu sempre estava participando de jogos ali, ajudando na secagem de quadras, coisa toda. E aí surgiu a CIMED. E aí eu fiz toda a categoria de base da CIMED. Passei no Mirim, no Infanto, no Infantil. Fui subindo ali, tendo, é, tendo sucesso, assim, até como sim. resultado. E a gente conquistou algumas coisas, conquistamos a ULESC, fomos vice nos joguinhos. E eu fui pegando gosto com aquilo, né? E aí eu sempre estava ali no ginásio e o time adulto jogava e tal. E um dia eu estava indo para casa, eu tava, já tinha passado de horário de ônibus, essas coisas, estava chovendo, sei lá. Eu estava esperando, ou tentando descobrir uma maneira de ir para casa e o preparador físico da equipe adulta estava indo embora. Eu não conhecia. E aí ele gritou: Ô moleque, você quer uma carona? Eu falei: pô, por favor, né? E ele me deu uma carona do ginásio até o terminal, ou próximo à Hum, minha casa. Ele veio conversando comigo e me perguntou se eu não conhecia ninguém que estava interessado em fazer um estágio com ele no time adulto que ele estava precisando. Não sei se ele já me conhecia, provavelmente sim, porque estava sempre ali no ginásio, mas nós nunca tínhamos conversado. E eu falei, não, eu conheço, eu estou afim de fazer estágio com você. E aí comecei estagiando no time adulto da Unisul. E aí fiquei ali uns 2 anos com ele, estagiando, auxiliando ele na preparação física, até que chegou um momento que ele precisava tanto de mim na equipe adulta que eu tive que me desligar das categorias de base. E aí fiquei ali um bom tempo com ele. Chegou um momento que a CIMED saiu de Florianópolis, o time acabou, virou Super Imperatriz, e eu continuei ali estagiando. Estava terminando a faculdade, se eu não me engano, eu estava não, tava no meu primeiro ano, mas ainda estava buscando um espaço profissional. Não, não trabalhava em academia, não tinha ainda, né, uma colocação. E aí resolvi ficar ali mesmo, sem o patrocínio da CIMED, sem ter nenhum tipo de ganho financeiro, estava encarando como um investimento. Aí ficou um ano, o time não teve muito sucesso, que eu acho que era o time do Super Imperatriz, o time acabou. Tinha alguns atletas da equipe que eram da cidade e estavam também sem rumo. Então, eu comecei a dar treino para esses atletas. E aí, o Banana, o Renato, sim. também era da cidade, estava buscando uma oportunidade também como treinador, pegou esses atletas e nós começamos a dar treinos para esses atletas sem compromisso nenhum, compromisso com os horários e com os treinos, mas financeiramente nenhum compromisso. E fomos jogar aí o estadual e os Jogos Abertos. Fomos campeões catarinenses adultos. E daí surgiu o Renato, que tinha me dado a primeira oportunidade de estágio na CIMED, e me ligou. Ele tinha acabado de assumir a seleção brasileira
e estava precisando de alguém também para auxiliá-lo lá por 2 semanas na seleção. Eu falei, pô, você sabe que eu estou sempre à disposição, né? Como da outra vez. E aí fui para Saquarema ficar com o propósito de ficar 2 semanas só para auxiliá-lo, porque ele ia dividir o grupo e tal, e precisava de alguém para ficar com um dos grupos lá. E aí eu fui. Nesse meio tempo que eu estava em Saquarema, o preparador físico da seleção sub-21, que era o Felipe, estava indo para o SESI. E aí ele precisava escolher entre a seleção e o SESI. Então, profissionalmente, para ele era mais interessante, financeiramente, talvez ir para o SESI naquele momento. E aí ele se desligou da seleção sub-21 no meio da preparação. E aí o Hum, supervisor, que era o Marquinhos Lerbar, da sub-21, ficou meio sem rumo. E aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Perguntou para o Renato se ele conhecia alguém para colocar no lugar do Felipe. E aí, por sorte, sei lá, eu estava em Saquarema nesse momento. Ele falou, ó, tem o Lucas, ele foi meu assistente por um bom tempo lá em Florianópolis, e me apresentou para o Marquinhos. E o Marquinhos, sem ter muita alternativa, falou, Lucas, você tá afim de encarar essa? Eu dei uma tremida, mas falou, tô, vamos embora, né? E aí começou a minha história na seleção aí. Aí já estou há 7 anos lá na seleção. Nesse meio tempo surgiram convites para alguns clubes. E aí eu trabalhei em Montes Claros, numa Superliga. Fomos o quinto colocado, com um time bem modesto. Foi muito legal. O Marcelinho Ramos era o treinador. Aí depois dali eu recebi o convite do Lipe, do Chupita, para ir para Ribeirão Preto, montar o time lá junto com o Pacheco, que eu já conhecia de Florianópolis. Então, colocamos a pedra fundamental lá em Ribeirão Preto, daí jogamos Superliga C, Superliga B, subimos o time para a Superliga A. E aí, agora, no último ano, eu fui para Campinas. Estava com o professor Horácio lá, e agora estou indo para a França, né? Tivemos um bom ano que não terminou, mas um ano que a gente estava muito empolgado com pretensões até de conseguir uma semifinal, porque nós íamos cruzar com o SESI e no ano nós ganhamos todos os jogos deles, assim, então nós estávamos muito confiantes para esse confronto das quartas, que não aconteceu. E agora o desafio é ir para a França, trabalhar com o professor Maurício Paes, com quem eu trabalhei na seleção sub-23. Nós somos campeões sul-americanos em 2017. E aí ele estava no Panasonic, estava voltando para a França, que ele já teve uma história na França e me convidou. E aí eu aceitei também. Então, assim, um convite irrecusável num momento difícil, né? Era de pandemia, onde sim. muitas incertezas. Então, E mais ou uma, menos, não resumindo, né? Mas mais ou menos assim, meio confusa, a minha história no vôlei é essa. mas eu acho que a gente sempre gosta de deixar uma lição. Em momento algum, quando você estava no teu momento de oportunidade, você perguntou assim, quanto que eu vou receber? Ah, não, poxa, talvez eu vá atrás de uma outra oportunidade. Eu acho que quando você cria oportunidades, você criou oportunidades, você deu o seu trabalho, foi mostrando para as pessoas, e automaticamente, quando as oportunidades apareceram, você estava disposto a pegá-las, porque os americanos, eu tenho conversado com algumas pessoas, dificilmente alguém vai para os Estados Unidos e vira head coach. Você sempre começa como auxiliar, né? E muitos fazem um trabalho também 1 ano, 2 anos, praticamente de graça. Ele vai lá para saber como é que é, para o treinador te conhecer, etc. E poucas pessoas fazem isso. A gente sabe que hoje, no momento que a gente vive, não é possível, mas você estava numa idade onde você estava recém-formado, estava iniciando uma carreira, e muitos hoje não veem dessa forma, É. que já querem receber num estágio, enfim, isso fica bastante complicado. Então, acho que a lição é essa, é estar preparado para as oportunidades, e você as faz, e você as fez. Eu acho que isso é muito legal para deixar para Eu profissionais. acho que isso é legal, legal falar, Ira, de você estar sempre disponível, né, para poder Isso, aprender e para isso ir mesmo. atrás das coisas. Hoje é muito difícil a gente achar
pessoas com essas características, assim, né? Até mesmo estagiários vão lá, ficam com a gente nos clubes umas 3 semanas, às vezes não completam nem um mês, e aí ou já vão embora, ou já querem, sabe? Eu sei que todo mundo tem suas necessidades, né? Mas Sim, no momento que você falou de estar recém-formado, ainda que você não tenha você não tem um espaço ainda conquistado no mercado de trabalho, né? Você tem que se sujeitar de repente a algumas coisas. Então, acho que essa hoje é uma das características que a gente que quer dar oportunidade procura, né? Uma pessoa que esteja disponível e afim, né, de aprender. perfeito. Eu acho que essa colocação ela é fundamental. Próximos 5 minutos, encerro, 2 minutos para você colocar aí, quero uma pizza Bonanones, e aí você está concorrendo, quem é aqui de Itajaí, e 20 horas e 50 minutos encerramos, aí a gente vai dar a numeração de quem está participando, e aí eu peço para você dar um número aí e acertar, fazer o acertador. Lucas, Eu esqueci de comentar, desculpa não, fica à vontade. te interromper. Ali está contando a história, até tentando relembrar muitas coisas que passaram, né? Legal, mas é ótimo. Mas assim, você me perguntou da preparação física, como que ela surgiu, assim, né? Sim. Eu comecei dando aula na escolinha, treinador mesmo, né, e assistente, mas eu vi na preparação física uma oportunidade de ter um crescimento profissional. Por quê? Porque eu via que os treinadores, por exemplo, sempre já eram figurões ou ex-atletas das equipes, então dificilmente, de repente, um desconhecido ia conseguir algum espaço como treinador, e assim, é o que acontece, né? Normalmente a oportunidade aparece para quem já tem um nome, e aí eu vi na preparação física uma oportunidade, por quê? Porque o preparador físico sempre era, puta, quem que vai ser o preparador físico? Ah, tem um menino ali, era sempre o que sobrava, né? E, pô, por que não me especializar na preparação física, né? Legal. Então, eu fui nessa oportunidade, assim. E aí hoje eu me considero altamente especializado em preparação física de voleibol, né? Que show. Talvez se eu for para outro esporte eu vou ter alguma dificuldade, assim, mas eu vi como uma oportunidade. Que ótimo. Aqui o William Santa Maria está mandando um abraço para a gente. O William também fez uma matéria comigo lá do mestrado lá em Portugal. Gente boa demais. Nossos Pablo está aqui Não, também. O William eu morei com ele em outras classes, trabalhamos juntos lá. Legal, Rafael, Guilherme, eu acho que é o Guilherme que trabalhou também em Campinas, se eu não estou enganado. Guilherme Miller, eu acho que é também. Guilherme é o nosso presidente lá em Campinas. O presidente Primo. agora? Ah, legal. É, Show. Então, Lucas, e como é que foi trabalhar com um argentino, com o Dileu? Muita diferença para os treinadores do Brasil? O que tu pode dizer ali a diferença? eu acho os treinadores argentinos mais competitivos do que nós, assim, né? E mais competitivos que eu digo no dia a dia de treinamento, né? Eles promovem essa competitividade dentro do treinamento. Então, algo que me chamou bastante atenção foi isso, assim, né? Mas basicamente as questões técnicas e táticas muito parecidas da escola sul-americana, né? Mas os argentinos têm uma característica de ter um sistema defensivo muito forte, né? Então, ele começava a construção de time dele em cima do sistema defensivo. Então, técnica e taticamente isso, e a questão mais de motivação, assim, de promover a competitividade o tempo todo, até de forma, às vezes, até alguns choques, né, entre atletas e nós ali, mas proposital, né, porque o time tivesse sempre um poder competitivo alto, assim. Criando sempre zonas de desconforto muito grandes De dentro do treinamento. desconforto, exatamente, E isso, obviamente, que dava um ganho muito grande para a equipe, né? Exato. E aí o que eu percebi é que no primeiro momento até os atletas ficavam assim, né, não gostavam muito, mas aí depois que ele entendia onde ele queria chegar, pô, aí era extremamente ficavam contentes, né? E para o professor, pro Horácio,
eu via que ele ficava satisfeito também, né? Então, no primeiro momento, eles tomavam um susto, mas depois, entendendo o porquê daquilo, gostavam bastante. Ah, Foi uma boa experiência, sim, uma boa experiência. show. Fechamos aqui os, os números, os pedidos para o Bonanones. Lucas, número de 1 a 10, por favor. 3. Número 3. 3, a gente já vai colocar aqui o vencedor da pizza. Aproveitar, papo bom passa rápido, voa, como sempre eu falo, eu me repito a cada live, quando a gente começa, precisava ter várias horas, porque de voleibol a gente tá sempre gosta muito de falar, e principalmente da preparação física, que eu particularmente gosto muito. Lucas, queria aproveitar aqui em nome do Itajaí Pro Vôlei, no meu nome, né, a te agradecer a tua disponibilidade aí de estar conosco, de poder bater um papo aí, falar um pouco mais sobre voleibol. O pessoal aqui elogiando aqui, vocês, quem tem o prazer de te conhecer um pouco da tua história sabe do profissional que você é. Te agradecer bastante. O Lucas Gal foi o vencedor da pizza, depois a gente entra em Xará. contato com... depois ele está devendo uma pizza para ti, que é atleta nosso também. E, cara, só te agradecer, e você faz o encerramento aí. Novamente, muito obrigado. Eu que te agradeço mais uma vez, Ira, foi um papo bacana. Como você falou, passou muito rápido, né? Tem tanta coisa para a gente falar, mas aí a gente acaba que engata num assunto e, né? Mas mais uma vez te agradecer bastante, todos os colegas que passaram aí também, mandar um abraço para eles. E estou sempre à disposição aí, que eu puder contribuir aí com Itajaí Vôlei. Estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço para todos aí. A gente agradece, já te deseja sorte lá na França, com certeza já deu certo. Quem sabe a gente ainda faça uma live direto lá da França. Esperamos que não demore tanto, a nossa pandemia acabe rápido, mas indiferente a isso, o mundo digital ficou. Óbvio que a gente vai diminuir um pouco essa carga, e a gente quer estar na quadra, que esse que é o nosso interesse e a nossa intenção. Muito obrigado, cara. Tudo de bom. E na segunda-feira temos um jogo em casa com o Itajaí Pro Vôlei. Muito obrigado, fiquem com Deus. Um abração, Lucas. Boa sorte. Valeu, Irã. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.